eu senti um soco no meu rosto, assim, plau, né? Tipo, do nada. Foi um homem que te bateu e disse algumas coisas racistas, né? Mas eu vi que eles não fizeram muito caso, assim, de ir atrás. Porque eu vejo que aqui na Alemanha eles não têm leis contra racistas, assim. Sério? A gente não tem. Eu não tinha noção nenhuma de alemão. É muito difícil de se integrar na cultura. Já que vocês gostaram daquele vídeo com a Sabrina, onde ela contou aí um pouquinho da história dela, do porquê que ela veio pra aqui, pra Alemanha, e o que ela tá fazendo aqui hoje em dia. Só que começaram a acontecer, assim, coisas bem pesadas, abuso psicológico, bem bizarro, assim. Eu tive que transformar isso num quadro fixo aqui do canal, o que me deixa muito feliz, obviamente. Muito obrigada aí pelo apoio de vocês. Então hoje vocês vão conhecer o Gladson, um paulista aí que é videomaker e professor de dança, e tá aqui legalizado com o visto de freelancer, que é um visto pouquíssimo conhecido e muito difícil de conseguir. Então bora lá conhecer a história dele. Então me fala um pouquinho de tu. Bom, meu nome é Gladson, estou aqui na Alemanha desde 2019, dezembro de 2019. Então esse ano vai completar 5 anos aqui de Alemanha. E nesse tempo eu sempre trabalhei como professor de dança, principalmente de forró, e videomaker de dança, porque eu tenho uma empresa chamada Bailamundo. E aí eu viajo pela Europa, filmando os eventos de dança. E por que tu veio pra Alemanha, especificamente? E eu sempre tive o sonho de trabalhar com o Bailamundo fora do Brasil, por isso que eu criei o nome Bailamundo. Então eu sempre tive essa vontade, só que era muito difícil se planejar para vir passar uma temporada fora do Brasil, porque tem que se preocupar com hospedagem, alimentação, passagem aérea e tudo mais e tal, então sempre foi muito difícil. E aí eu conheci um amigo alemão que me ofereceu, ele falou assim: Gladson, sua empresa ela é bastante conhecida aqui na Europa, por que você não vem passar uma temporada aqui na Alemanha e tal, e você fica aqui como seu centro, né, de trabalho, e viaja fazendo os seus trabalhos durante os 3 meses, experimenta, né, daí em março, acho que foi em março de 2019, eu vim pra cá pra fazer minha turnê, então eu trabalhei mais ou menos em 7 eventos de dança, e foi muito bom, foi muito sucesso, assim, por conta que ele me ofereceu ficar na casa dele sem pagar hospedagem, alimentação e nada, tipo, um grande amigo meu. Então foi basicamente através desse teu amigo que tu veio pra cá. Sim. E como que foi a adaptação, assim, inicial, né? Pra vir morar definitivo, eu vim em dezembro de 2019, né? Então pra mim foi muito difícil. Eu cheguei aqui em março, né? No meu primeiro trabalho, já começou o corona, começou o lockdown. E aí eu não tinha perspectiva do que fazer e tudo mais e tal. E nessa época eu tava hospedado na casa de um outro amigo. E aí esse amigo falou assim: não, espera, fica aqui na minha casa. Tipo, não precisa se preocupar, né? Tipo, talvez esse corona dure 3 meses e tudo mais e tal. Todo mundo pensou isso, Todo né? mundo pensou isso. E no final acabei ficando na casa dele por quase 2 anos. E a gente passou meio que corona juntos, assim, esse tempo de corona juntos. Fora essa parte, assim, dessa adaptação, né, da época do corona e tal, quais que foram, no geral, quais que foram os maiores desafios, assim, que tu enfrentou aqui? De primeira mão, acho que foi o idioma, porque eu não tinha noção nenhuma de alemão. Então, só falava um pouco de inglês, meu inglês não era nem tão bom assim. E aí eu fiquei praticamente isolado lá com esse meu amigo alemão, só que ele também falava, por sorte ele falava português, então ele me ajudou muito nessa época. E assim, uma coisa que a gente aprende, né, morando fora e passando por essa situação de morar num país com um idioma totalmente diferente do seu, é aprender a pedir ajuda, que pra mim sempre foi muito difícil, eu sempre fui muito independente, mesmo com os meus pais, com minha família, assim, nunca fiquei dependente deles para pedir ajuda por qualquer coisa que eu estivesse precisando. E aqui eu tive que abaixar a guarda e falar assim: gente, eu preciso de ajuda para ir em tal burocracia, para resolver tal problema, porque eu não falo alemão e tal. Então, isso foi o mais complicado, assim, de se adaptar, de pedir ajuda mesmo. Esse também foi o meu principal desafio, assim, do início. Antes de eu entrar no próximo tópico, eu acabei de me tocar aqui que eu já te fiz as perguntas dos maiores desafios que tu já enfrentou aqui. E tem alguns perrengues, né, que tu já passou. Tipo, por exemplo, eu não sei se tu quer abrir, assim, Sim, se tu sim. quer falar dessas coisas. Pode sim. E se sim, eu queria que tu compartilhasse um pouco dessas coisas, porque eu, por exemplo, não vivi muitas coisas, assim, anormais aqui, sabe? E tudo que eu vivi, eu compartilhei, eu fiz questão de gravar vídeo falando Sim. sobre, mas tu, por exemplo, tem umas histórias, assim, bem Pesadas. E aí eu acho que as pessoas Gostariam gostariam de saber. assim. Seria legal se tu contasse. Eu acho que o primeiro episódio, assim, que mais me chocou foi voltando da Vasen, que é tipo uma Oktoberfest que tem lá em Stuttgart. E a gente tava tudo num clima de festa, de dar risada, de conversar e tal. Assim, eu percebi um momento que tinha um rapaz lá no fundo que tava meio incomodado, assim, olhando pra gente e tal, não sei o que. Mas, assim, eu meio que ignorei. Mas, assim, a gente ficou conversando ali um tempinho
tempinho dando risada, tal, com o pessoal e tal, só que daí a gente parou. Uma estação antes da minha, tava quase dormindo no trem, assim, ensoniado, eu senti um soco no meu rosto, assim, pau, né, tipo, do nada. Eu olhei assim, acordei assim, meio atordoado com aquela dor, assim, daí o casal, assim, do lado pegou e falou assim, foi um homem que te bateu e disse algumas coisas racistas, né, e desceu. Automaticamente, assim, eu olhei, assim, pro trem, tinha uma câmera. Daí eu falei com meu amigo o que eu faço, daí eles falaram assim, liga pra polícia, eu já liguei pra polícia na hora, falando que tinha sido agredido no trem. E aí chegou na próxima estação que eu ia descer, já tinha 2 policiais me esperando. E por sorte, nesse dia, o policial falava português, ele era de Portugal, assim. E aí ele anotou, pegou minha reclamação e tal, eu falei o número do vagão, a câmera que tava lá do lado, tal, não sei o quê. E achei que eles iriam ir atrás, né, tipo, pra descobrir quem foi o agressor e tudo mais, só porque eu nem consegui ver, não consegui identificar o cara, porque eu tava quase ensoniado, só senti o soco e ele bateu o soco e desceu da estação, muito covarde. E aí foi isso, assim, o que mais me indignou, assim, foi porque o policial, eles anotaram tudo, né, mas só que não foram atrás investigar e fazer nada, assim, tipo, depois de quase um mês, chegou carta em casa perguntando coisas que não tinha como responder, tipo, quais as características da pessoa, não sei o que e tal. Não vou conseguir responder isso, eles já têm todos os dados lá que eu já passei, né, tipo... E tem a câmera? E tem a câmera, olha, então, né? tipo, é só olhar a câmera e ver quem foi o agressor. Mas eu vi que eles não fizeram muito caso, assim, de ir atrás. Então foi um episódio, assim, meu de racismo, né, que eu vivi. E engraçado que logo depois, eu acho que não passaram nem um mês, aí aconteceu outro episódio de racismo lá em Reutlingen também. Eu tava indo em direção, assim, à academia, né, aí passou uma senhora, assim, olhando pra mim, assim, com a cara meio nervosa, assim, daí ela pegou e falou, assim, preto de merda, em inglês, sabe? Aí eu fiquei em choque, assim, eu fiquei sem reação, porque era uma senhora e tinha um senhor atrás dela e ele riu também do que ela tinha falado. Aí ficaram os dois dando risada, eu segui caminho assim, sem... Sabe quando você não acredita que aquilo aconteceu? Você não conseguiu raciocinar, assim, tipo... Eu falei assim, putz, como que eu vou me defender? Eu fiquei sem defesa, assim, na hora. Porque era uma senhora, tipo, não ia brigar com a senhora, tipo, fazer nada com ela. Se eu arranjo uma confusão aqui, eu sou estrangeiro, eu sempre tenho a impressão que eu vou sair sempre como errado. Né, porque eu não estou no meu país e então eles vão sempre, quando vir ter uma confusão, parece que eu sempre vou sempre estar errado. Fora a questão do idioma também, né? Eu não sei brigar em alemão. Então foram essas coisas assim que infelizmente existem na Alemanha, eu acho que e também no mundo, mas aqui ainda tem uma raiz ainda muito forte. Tu sente mais episódios como esse aqui do que no Brasil? Sim, por incrível que pareça. Por exemplo, teve um dia que eu precisei devolver um equipamento que eu comprei, e aí eu fui até a Saturn de Stuttgart para devolver. E aí, assim, eu acho que aquela pessoa poderia ter sido, pra mim foi muito racista, porque ela nem abriu o negócio, nem verificou o equipamento dela. Ela pegou e falou assim, esse aqui não pode devolver não, já foi usado. E eu nem usei, nem abri. Aí eu peguei e falei assim, como assim já foi usado? Não, mas não tá certo isso, tipo, vocês têm que devolver. Não usei, nunca foi isso, que nunca foi usado. Aí depois eu fiquei imaginando, se eu fosse loiro, dos olhos azuis, alemão, será que ela teria respondido da mesma forma? Então ela me julgou como um mentiroso, sendo que ela não tinha o porquê de dizer aquilo. Então pra mim aquilo foi um racismo um pouco mais velado, assim, sabe? E aí eu saí assim meio revoltado, assim, tipo, daí eu falei pra eles assim, em alemão, isso não tá certo, porque vocês não estão agindo de acordo com a lei, você tá me chamando de mentiroso na frente das pessoas que estão aqui na frente, sendo que eu nunca abri esse pacote. E aconteceu coisas bobas, assim, que eu nem tinha percebido, mas o meu amigo percebeu, né? A gente foi comer aqui em Tübingen. Aí eles deram aquele biscoitinho da sorte pra eles e não deram pra mim. Daí assim, pra mim tudo bem, né? Mas assim, meus amigos pegaram e falaram assim, nossa, Gretz, isso é muito estranho, porque tipo, por que eles deram pra gente e não deram pra você? Né? Sendo que tinha lá, tal, não sei o que, tipo, e a gente comprou a mesma coisa. Daí eles falaram assim, será que eles ficaram meio com preconceito por causa de você? Você é diferente? E eles eram os únicos casal branco, né? Tipo europeu. E eu era o único negro, né? Então, assim, nos pequenos detalhes a gente acaba meio que descobrindo que existe um racismo. E aí, esse tema é tão delicado porque quando eu cheguei aqui, eu morava com um amigo alemão, né? E aí eu comentei pra eles, né, que tipo, pra gente poder eliminar o racismo do mundo, a gente tem que, primeiramente, descobrir o racismo entre a gente, que está dentro da gente, né? E aí, ele se ofendeu, ele falou assim, não, mas eu não sou racista, eu não tenho racismo dentro de mim. Eu falei assim, não, acho que todo mundo tem um pouco, né, de racismo. Que eu falava pra ele que existia racismo aqui na Alemanha, ele falou assim, não, aqui não existe racismo contra negro, não sei o que, não tem isso. Daí falava da questão do colorismo, né, porque eles falavam assim, não, mas você não é negro. Eu falei assim, não, claro que eu sou. Meus avós eram negros e tal. Meu cabelo é característico de negro, minha pele é característica de negro. Não é o negro retinto, mas ele tem as camadas
camadas, né, de a coloração, né? E aí tentava explicar isso para eles não entendiam, assim. E a ignorância de admitir, eu acho que existe racismo também é um problema. Sim. Porque eu vejo que aqui na Alemanha eles não têm leis contra racistas, assim. Sério? Não tem leis, porque para eles eu acho que esse não é um problema que existente aqui. Eu fico imaginando, então, tu com essas características que supostamente não é negro na cabeça do teu amigo, imagina então o que sofrem as pessoas que são de fato retintas. Eu nem quero imaginar como que deve ser na Alemanha Oriental, né? Porque lá é onde tem a maior concentração da galera nazi e tudo mais. Enfim, próximo tópico. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de TechPix. Se você tá curtindo esse conteúdo, deixa um like aqui embaixo, que é pra eu trazer mais vídeos aí desse gênero. Comenta também que outros profissionais eu deveria trazer aqui, pra gente bater aí um papo sobre a área de atuação deles aqui na Alemanha. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram também, pra não perder aí nenhum conteúdo. Tá, e quais que foram os maiores choques culturais? Obviamente a língua, né? Acaba sendo um choque cultural, mas que outros aspectos, assim, da cultura que tu pensou assim, caraca, isso aqui é bem diferente no Brasil? Uma coisa que eu não esperava, eu vim com uma expectativa de fazer muita amizade. Eu falei assim, putz, eu nunca tive problema de fazer amizade. Todo lugar que eu chegava no Brasil, eu sempre me enturmava, sempre tinha muitos amigos e tudo mais e tal. Então, eu nunca tive problema de mudar de emprego no Brasil na época, porque eu sabia que eu ia me adaptar bem, né? E aí eu vim confiante nisso. Só que chegou aqui, pra mim foi um grande choque, porque é muito difícil fazer amizade com o alemão. Eu diria que nesses 5 anos, até hoje eu praticamente não tenho amizade com o alemão, porque amizade pra mim é assim, vamos sair final de semana, vamos, Gladys, eu preciso ir comprar alguma coisa no shopping, vamos comigo e tal. Você tá livre? Vamos almoçar juntos e fazer qualquer coisa juntos, assim. Esse tipo de amizade eu não tenho com o alemão. Eu tenho amizade com o alemão, assim, nos bailes, quando eu vou dançar, interagir com a dança, né? Que a dança ela tem esse facilitador ali naquele momento. Tem os bailes, tem as aulas e tal. Então, eles são muito amigáveis comigo, né? Eu não posso reclamar, assim. Tipo, o pessoal da dança comigo são... Mas quando eu saio da dança, eu vou pra casa, né? Eu não tenho esse amigo, tipo, pra ligar, pra conversar, pra bater um papo, porque culturalmente eles consideram amigos aqueles que são muito próximos mesmo, assim, que você conhece desde criança. Fora isso, eles consideram que você é um colega. Então, colega você encontra casualmente quando vocês, por acaso, têm uma vida em algum momento que é comum e você se encontra naquele momento e depois acabou. Considera isso, então, que a próxima pergunta seria, quais seriam as principais desvantagens? Tu incluiria isso, então, numa desvantagem daqui, de morar na Alemanha? Total. Eu acho que até vi recentemente uma pesquisa que falava sobre isso, que uma das maiores reclamações dos imigrantes que vêm aqui para a Alemanha é justamente isso, é muito difícil de se integrar na cultura porque eles não são tão receptivos, né? Nesse sentido, né? E que outros pontos, que outras desvantagens tu ressaltaria, assim, de morar na Alemanha especificamente? Que é bem clichê, eu acho que é o clima, né? Porque essa coisa da depressão do inverno é realmente muito pesado. É real. Então essas duas, a fazer amizades e o clima. E o idioma, né? Idioma que não é fácil. Até hoje eu passo para tentar melhorar, assim. Eu acho que todo imigrante, eu acho que eu sinto essa dificuldade, assim. Eu acho que é bem difícil de você se sentir à vontade falando alemão, assim. Eu não me sinto eu quando eu falo alemão, assim, porque eu sei que eu tô cometendo muitos erros, não tô conseguindo me expressar corretamente, porque é um idioma totalmente diferente do nosso, né? Tipo, a estrutura é diferente, as palavras são diferentes, então... Os fonemas, né? Os sons que saem da boca. Eu me identifico 100%. Eu tô aqui há um pouquinho menos tempo do que tu, mas eu trabalho em alemão e mesmo assim não me sinto nada à vontade falando assim. Eu sinto que eu sou outra pessoa, completamente diferente. Falando de coisas boas, as principais vantagens de morar aqui. Cara, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, eu sendo videomaker, né, e trabalhando com câmeras, com equipamentos caros assim, seria a segurança, né? Porque no Brasil eu não tinha muita segurança. Se trabalhava muito à noite no Brasil, né? A gente saía para fotografar à noite e voltava de madrugada para casa. E eu morava na periferia de São Paulo, né? Então eu nunca voltava seguro, assim, sempre com muita insegurança, muito medo. E aqui eu perdi um pouco esse medo, assim, de ser roubado, embora já tenha acontecido de eu ser roubado aqui. Sério? E nunca aconteceu no Brasil, mas... Chocada! Mas ser furtado, não roubado, assim, tipo, à mão, né, com arma de fogo e tudo mais e tal. Agora me conta então como é que tu foi furtado aqui. Caramba, isso foi muito bizarro, porque foi numa... A gente chama de piscina Freibad, né?
Mas Tipo não é piscina pública. piscina pública, né? Aham. E aí quando você entra na piscina pública, daí você vai ter um vestiário, tem uns armários que você coloca uma moeda, daí sai a chave, daí você tranca o armário e vai pra piscina, vai curtir a piscina e suas coisas ficam lá trancadas. E aí quando eu voltei pra me trocar, depois de passar umas 5 horas na Freibad e tal, eu notei que meu armário estava aberto. E aí estava aberto, daí eu olhei minha bolsa e onde estava minha carteira, estava aberto também. Aí eu olhei, não estava mais minha carteira. Então eles levaram minha carteira com todos os meus cartões, documento, dinheiro, tava dentro. Então, tipo, eles arrombaram o armário. Mas só o teu ou arrombaram outros também? Por incrível que pareça, só o meu. Eu fui o escolhido. Assim, sim. Que azar, viu? Sim, eu fui escolhido. E engraçado, porque daí eu fui abrir o BO, né? Eu ia perguntar isso, porque você paga pra entrar, né? Então é um local que supostamente deveria ter segurança. Sim, sim. E o que é que eles disseram? Eles não disseram nada, eles só chamaram a polícia, da polícia veio, fiz o BO, não deu em nada, não devolveram o meu dinheiro que tinha, meus pertences e tal, nada. E ficou por isso mesmo. E não tinha câmera que filmasse, porque era dentro do vestiário e tal, então não conseguiram encontrar. Aí, por sorte, 2 semanas depois, encontraram minha carteira na rua, daí eles entregaram aqui em Reutlingen. Daí recebi uma carta em casa, e isso pra mim foi surpresa também, que é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil. As pessoas, você perder sua carteira e te contatarem pra devolver, assim, é muito difícil. Acontece, mas é mais difícil. Eu queria falar um pouquinho do teu trabalho. Como é que tu conseguiu os teus primeiros alunos aqui, né? Porque tu falou, tu veio então pelos teus amigos, pelo teu amigo, né, que te convidou. Mas tá, tu chegou aqui, como é que contata essas pessoas? Como é que chega nelas? Sim. Primeiro, assim, como eu consegui me manter aqui, né? Porque eu cheguei aqui sem visto nenhum. O primeiro visto que eu tive foi, esse meu amigo me ajudou de tirar esse visto de aprender o idioma. Só que daí tem esse problema de você ter aquela conta com 10 mil euros, não sei o que e tal. Eu não tinha como ter essa conta, né? Porque eu não tinha 10 mil euros na minha conta. E aí ele assinou pra mim como responsável financeiro, que é uma possibilidade. E aí eu consegui fazer esse curso de idioma. Pra migrar depois para essa profissão de Freiberufler, para ser professor de dança, então você precisa ter um visto para isso, né? Pra atuar nessa área. Então nesse meio tempo que eu tava aprendendo o idioma, então eu já comecei a pesquisar sobre esse visto de freelancer. E aí contei com a ajuda desse meu amigo também. Daí eu lembro que na época a gente ligou lá pro escritório de imigração. E aí eles falaram assim pra gente que esse era um visto muito difícil de tirar. E a probabilidade de eu conseguir esse visto era de 10%. E aí eu tava naquele desespero, eu preciso de um visto pra conseguir permanecer aqui. Porque o de estudante de alemão só vai até um certo ponto, né? Até um certo ponto, até o momento que você atinge o nível intermediário, né? Que é o B1. E aí eu falei assim, é 10% que a gente tem, então é nesses 10% que a gente vai se agarrar e vamos em frente. E eu fui atrás desse visto, daí eu consegui. Para conseguir esse visto, você precisa de ter 2 cartas de empresas dizendo que tem interesse de contratar o seu serviço, de trabalhar com você e tal. E mais, assim, você tem que comprovar que você realmente domina o assunto que você vai trabalhar. E além disso, eu também eu procurei tirar o visto não só para professor de dança, mas também para videomaker, que é a minha outra profissão com o Bailamundo. E aí consegui provar através dos meus cursos, através da minha faculdade que eu fiz no Brasil e tal, que eu tinha capacitação para atuar aqui. E aí consegui esse visto, né? Aí os primeiros alunos, eles vêm naturalmente, porque eu já estava integrado dentro da cena de dança de Stuttgart, né? Então eu já ia nos bailes, as pessoas já sabiam como eu dançava, já sabiam que eu era professor de dança e tudo mais e tal. Na época do corona, para eu me manter aqui, né? Tipo, eu dei muita aula particular, então eles já me conheciam e tudo mais. Então foi meio que um processo natural, assim, de integração. Quando eu abri minha turma, eu divulguei, falei assim, eu vou começar a dar aula e tal. Na verdade, eu acho que meus primeiros alunos nem foi uma divulgação, foi espontaneamente deles. Eles falaram assim, a gente quer aprender zouk e forró, a gente tem um grupo de 10 pessoas, você pode vir dar aula pra gente. Daí rolou. Daí fui dar aula pra essas 10 pessoas, que eles mesmos se organizaram pra dar aula pra eles. E como que é o mercado de trabalho, então, assim, nessas 2 áreas de atuação, né? Tem demanda, mas em algumas cidades já tem muita concorrência, né? Por exemplo, em Stuttgart tem muito professor de dança, já Berlim tem muito professor de dança, então, mas existem muitas cidades aqui na Alemanha que não tem professor ainda, então é um campo aberto, né, para você dar aula, assim. Como videomaker, assim, eu tive a sorte de fazer a minha empresa no Brasil, Bailamundo, ser conhecida antes. Então, no mundo da dança, assim, das danças brasileiras, ela é muito conhecida. Eu acho que é o canal de dança mais conhecido do mundo em matéria de danças brasileiras, né, de danças em casal brasileiro. Então, foi muito fácil vir para cá porque a maioria dos organizadores, dos artistas já conheciam
conheciam o canal. Eu tive muitas portas abertas, assim, em relação a isso. Mas hoje em dia tem muita concorrência e concorrência, assim, às vezes até desleal, porque são pessoas que não vivem de dança, não vivem de videomaker, fazem isso por hobby e aí acabam tendo trabalhos paralelos, como trabalho com informática ou é engenheiro e tal, e acabam oferecendo esses tipos de serviço meio que gratuito para os organizadores, né? E aí se torna mais difícil se manter no mercado com esse tipo de concorrência. Então... E é fácil para um estrangeiro trabalhar, então, como videomaker ou então como professor de dança aqui? Tu acha que, tipo, existe algum tipo de barreira só pelo fato da pessoa ser estrangeira ou não? Nada a ver? Não, eu conheço professores de dança, por exemplo, que não falam o idioma, né, que não falam inglês, que não falam alemão, dão aula só em português e que conseguem estar dentro dos festivais, porque uma coisa muito interessante também é que os festivais de dança brasileira aqui, as pessoas que vão, uma coisa muito interessante, que isso eu acho que é muito característica aqui da Europa, assim, eles não se interessam apenas pela dança, eles se interessam pelo idioma, pela cultura, por tudo. Então você vai para os eventos aqui, você encontra muitos estrangeiros que falam português. E às vezes falam português tão bem que você nem pensa que é estrangeiro, entendeu? Porque ele se apaixonou tanto pelo forró, pelo zouk e tal, que ele aprendeu o idioma ou se mudou pro Brasil para viver isso de perto, né? Então viveu 6 meses, 1 ano e já aprende muito rápido no Brasil, porque lá quase ninguém fala inglês, então ele tem que aprender na raça o português. Verdade. Então ele volta pra cá meio fluente, assim, falando o português, então... E em relação a burocracias, tu já deu aí um pouquinho do spoiler de como que foi o teu processo, né, de legalização, então tu veio pra cá primeiramente como turista. Sim. Aí aqui, então, tu deu entrada no teu visto de estudante de alemão. Sim. E depois, então, tu conseguiu mudar pro visto de freelancer. Isso. É isso? Tu teria alguma dica, então, pra dar pra alguém, então, que vem, por exemplo, pra cá, que quer vir pra cá com esse visto de estudante de alemão? Ou então, principalmente agora, que é o teu caso, pra quem quer vir pra cá como um visto de freelancer? Porque é um visto que, assim, eu nunca conheci ninguém que tem esse visto. É muito raro. Bom, a dica que eu tenho é sempre se planejar, coisa que eu não fiz. A Sabrina falou a mesma coisa também. Então passei muito perrengue de não ter me planejado bem para vir para cá. Estudar mesmo a burocracia, porque você vai passar perrengue mesmo, assim, mesmo sabendo, às vezes você pensa que você sabe tudo, você vai entrega todos os documentos. Vai chegar um momento lá que ele vai falar assim, tá faltando isso. Aí você tem que voltar para casa e ir atrás daquele documento, então é um estresse. Então, assim, primeiramente, estar preparado psicologicamente para enfrentar a burocracia alemã, que não é fácil e, assim, é totalmente analógica, não é nada digital, não é uma coisa assim que você pode mandar por e-mail, não, você tem que, às vezes, até escrever carta. Então, documentação do Brasil tem que trazer já traduzida, como é o nome mesmo? Apostilado. Isso, toda apostilada, toda traduzida. Tem que ser tradução juramentada e apostilada, né? Apostilada. Já que o Gledson acabou de falar sobre os documentos que ele precisou, né, para tirar esse visto aí de freelancer, que, como ele mesmo disse, precisa aí dessa tradução juramentada. Vou aproveitar para dar uma dica aí para você que tá precisando desse tipo de serviço, que é a YellowLink, a nova parceira aqui do canal. Se você já precisou contratar algum tipo de serviço como esse de tradução, você provavelmente teve um estressezinho, porque geralmente esses orçamentos são feitos manualmente, o que leva aí uma burocracia totalmente desnecessária e lenta, porque as respostas não são rápidas. Eu mesma passei por isso quando eu tive que traduzir o meu diploma de ensino médio, então eu sei bem do que eu tô falando. Mas com a YellowLink isso não acontece, porque eles têm aí uma plataforma inteligente, onde você consegue fazer um orçamento super rápido, sem complicação, sem compromisso e, claro, com os melhores preços do mercado atualmente. Portanto, se você tá precisando aí desse serviço de tradução, seja uma tradução simples, certificada ou juramentada, clica aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição e no primeiro comentário afixado, que aí você vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço que você contratar deles. Tu falou agora da documentação, eu fiquei curiosa então para saber qual é a documentação que um profissional que quer vir para cá como freelancer tem que ter, tem que apresentar. Eu acho que, claro, né, deve variar muito de profissão para profissão, mas a tua especificamente, quais foram os documentos que te exigiram? O que eu trouxe foi o meu diploma da universidade, né, que eu tinha feito nada a ver com fotografia e vídeo, me formei em bibliotecário, e aí eu trouxe meu diploma traduzido e juramentado, e tinha curso de fotografia, daí tipo trouxe também, eu tinha feito curso também de social media, daí trouxe também tipo esses documentos, o histórico escolar, então eles pedem também, daí você tem que trazer traduzido, juramentado. E aqui eu tive que ir atrás das cartas de recomendação, né, que são
cartas que você tem que buscar de empresas alemãs, no mínimo 2. Tem que dizer que tem interesse em trabalhar com você e especificar um valor mínimo que eles teoricamente vão te pagar, né? Para que eles olhem assim, realmente você tem condições de sobreviver aqui, de se manter aqui, que você vai receber isso. Então na carta tem que estar dizendo, ó, eu quero trabalhar com o Gladson e a gente planeja pagar para ele tanto por mês, e esse tanto por mês tem que ser um mínimo que atualmente eu acho que deve estar em torno de 1.600 euros, que é o salário mínimo daqui. Então é para que eles olhem e falem assim, ok, você vai receber o mínimo possível para você ter uma vida digna aqui. Então, porque eles não querem ter problemas, né? Sim, claro. Com você aqui. Então esse é o segredo, assim, de você tentar mostrar para eles que eles não vão ter problemas com você aqui, que você vai vir para contribuir. Provavelmente seguro de saúde também, eles devem pedir, Seguro de saúde, isso, é verdade. Seguro de saúde, é isso. Uhum. E pra gente finalizar então esse vídeo, né, que já deve estar bastante longo, o que tu diria, assim, pra alguém que tá lá no Brasil agora e que tá com vontade de vir pra aqui, pra Alemanha, né, de acordo com todas as experiências aí que tu teve, tu tem algum conselho pra dar pra essas pessoas? Não crie expectativas altas, porque... Bom conselho. Porque será um pouco frustrante, porque às vezes a gente tem a expectativa assim, nossa, eu vou trabalhar na Europa, vou ganhar em euro, vou juntar dinheiro, vou conseguir mandar dinheiro pro Brasil todo mês, e aí esses eram os meus planos, né? Em 5 anos eu vou comprar meu apartamento, então eu vou viver de renda e tudo mais e tal. Só que chegando aqui perrengues vão acontecer sempre, imprevistos e tudo mais e tal, então venha preparados para os imprevistos. E a gente tem esse sonho, né, europeu, como o sonho americano e tal, mas na realidade é outra coisa, assim, tipo, não é essa fantasia toda que a gente vê nos filmes, né, na televisão, que a gente cria quando tá de fora, quando tá lá no Brasil, assim. Ou até nas próprias redes sociais, né, com as pessoas que moram fora e romantizam e só mostram a parte boa, né? Sim. É isso, eu acho que até eu sofro desse mal também, eu não posso. Todo mundo, eu não posso os perrengues que eu passo, assim, às vezes posso, mas... Posta, eu ia dizer, eu sei os perrengues que tu passa, porque eu te sigo. Mas é isso, Então, tipo, nem todo mundo faz isso, entendeu? Pô, ninguém mostra quando, por exemplo, tá chorando com saudade da família, tá ali deprimido em casa. Já aconteceu muitas vezes, eu tá lá sozinho em casa e de repente as lágrimas vêm e você não consegue nem controlar, porque bate realmente a saudade da sua cultura, dos seus amigos, da sua família, da sua comida, sabe? De tudo, assim, do clima, de tudo. Então isso é muito forte, assim, não romantizem, não é tudo mil maravilhas, né? Não querendo ser pessimista, né? Tem coisas boas, você vai aproveitar, eu vivo momentos maravilhosos aqui, mas a minha vida não é só isso, eu acho que é 80-20, sabe? 20% de coisas maravilhosas e 80% de luta, de você estar lidando ali com a burocracia, no meu caso, com o Finançan, que também foi outro perrengue que eu passei esse ano, nossa senhora. Imposto de renda, essas coisas, né? Sabe? É de trabalho, é de correr atrás, é muita luta, é muito mais luta do que momentos bons, assim. Eu acho que nossa vida é isso, né? Nossa vida, não só aqui, mas em qualquer lugar, eu acho que não é 100% oba-oba, né? A não ser que você seja herdeiro, né? Que não é o nosso caso. Infelizmente. Sim, não é o meu caso. Se você for herdeiro, talvez seja oba-oba. Acho que eu concordo. Eu também diria isso. Tipo, vir com expectativa baixa, porque aí o que vier de bom é lucro. Né? Bom, tu já falou bastante do Baila Mundo, mas fala um pouquinho desse projeto, então, do Baila Mundo. O que é o Baila Mundo, né? Bom, o Baila Mundo eu criei lá em 2012 com o objetivo de disseminar a dança de salão brasileira e valorizar os profissionais de dança de salão, porque eu via que os profissionais não eram tão valorizados, porque às vezes eles não se mostravam de uma forma muito profissional. Então a ideia era, tipo, mostrar um canal, uma empresa que retratasse de forma profissional a dança, para que as pessoas não vissem a dança apenas como um lazer, mas com algo digno, algo respeitoso, algo que tem o seu valor, assim, que transforma vidas, né? Eu troquei o meu trabalho num banco, né, no Brasil, acho que o maior banco do Brasil, que foi o Itaú, tinha um bom emprego para viver de dança, porque é a minha paixão, é o que eu amo fazer. É um ambiente seguro, que você consegue ter muitas amizades, que você consegue ter conexões muito boas, vivendo aqui na Europa, então você conhece diferentes culturas, diferentes pessoas e as pessoas sempre muito abertas, amigáveis, próximas, então é isso que eu desejo para o mundo, assim, tipo, um mundo mais amigável, mais gostoso de se viver
E é isso. Então sigam o Baila Mundo. Vou deixar aqui embaixo o canal do YouTube. Tem o perfil do Instagram também? Tem perfil no Instagram. Então eu vou deixar todas as YouTube, redes aqui Facebook. embaixo. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês irem lá seguir, dar força, né, para esse projeto tão legal assim, que move tantas pessoas. Se por acaso surgir aí alguma dúvida em relação, sei lá, talvez a essa questão dos vistos ou de outras experiências aí que a gente acabou falando aqui no vídeo, vai lá perguntar ao Gledson, vai lá seguir ele, vai lá comentar nas coisas, dar like, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Eu também. Tchau!